A gente vai falar agora sobre o PL 251 de 2021. Esse PL trata da criação de unidades regionais de saneamento básico. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com Marcos Penido. Ele é secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente. Boa tarde, secretário. Seja muito bem-vindo novamente ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, Jeremias. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você, com todos os nossos espectadores, com todos aqueles que estão nos assistindo e com a nossa Alesp, né? A nossa querida Casa de Leis, que tem aí feito um belíssimo trabalho no sentido de promover o desenvolvimento do nosso Estado com discussões super importantes de temas extremamente relevantes para a população de São Paulo. Secretário, vamos explicar, muito obrigado por nos atender. O que são essas unidades regionais de saneamento básico? Bom, primeiro a gente tem que contextualizar um pouco, Jeremias. O ano passado foi aprovado na Câmara de Deputados e no Senado e foi promulgada a lei do Marco Geral de Saneamento. O Marco Geral de Saneamento traz como um grande objetivo que até o ano de 2033 possamos ter a universalização no nosso país dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. E uma das determinações desse marco legal é que isso seja feito através de regionalização, que se somem os municípios, que se somem as regiões, as áreas, no sentido de poder dar ganho de escala e também a utilização de estruturas existentes e o compartilhamento das mesmas para que a gente possa chegar nesse ponto. E um outro tema muito importante, que essas regiões possam praticar o subsídio cruzado, ou seja, a compensação dos municípios, das micro-regiões superavitárias com aquelas deficitárias para que se possa ter o equilíbrio e de uma vez por todas, nós possamos dotar os municípios de São Paulo, no nosso caso, e do nosso Brasil, do saneamento básico, que nada mais é do que dignidade. E dentro daquilo que foi aprovado no marco, está a constituição pelos estados até o próximo dia 15 de julho, através de lei ordinária, das regionalizações estaduais, com várias exigências, com várias formas de se fazer, com vários quesitos, mas, acima de tudo, que essas regiões tenham a sustentabilidade econômica financeira e possam permitir o subsídio cruzado no sentido de dotar os municípios que têm menores condições para que também aquela população alcance o tão sonhado saneamento básico. São Paulo, diferente do Brasil, ele já vive uma outra realidade, mas nós temos grandes desafios ainda a tratar. Na questão do abastecimento de água é pequeno o nosso déficit, mas na coleta e principalmente no tratamento temos um déficit muito grande. Cerca de 24% da nossa população ainda não tem esgoto tratado. E através desse processo da regionalização, da somatória dos esforços, do ganho de escala, da otimização da utilização dos equipamentos, com certeza poderemos, através da estrutura organizacional que cada uma dessas regiões irá fazer, ter a sustentabilidade econômica e financeira para colocar em prática a implementação das obras e serviços que levem à universalização dos serviços de abastecimento de água, coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Secretário, para entender melhor, quando a gente fala de regionalização, me parece que no estado de São Paulo serão 4, depois eu vou pedir para o senhor explicar, mas a gente está falando do quê? De um prédio físico, de um tratamento regionalizado, ou é uma questão administrativa e de recursos que vai olhar, sei lá, para 30, 40 municípios que vão estar juntos e que aí podem ter soluções aí de água, esgoto, pensada de uma forma global. Como é que seria? Nesse caso específico, Jeremias, muito importante essa sua colocação, essa regionalização é igual à gestão.
Não demanda que a região, os municípios sejam vizinhos ou estejam dentro da mesma bacia hidrográfica. O que precisa é que nessa região, no somatório de todos esses municípios, vendo a situação de cada um, o que precisa ser executado em cada um deles, o volume de recursos necessários para a implantação dos serviços necessários e a demanda de consumidores que tem, que irão absorver esses custos, seja compatível. Ou seja, eu tenho que ter um número de clientes equivalente àquilo que é necessário fazer. Porque aí, praticando uma tarifa média, a somatória de todas as contribuições dá o volume de recursos necessários para que a gestão, que irá reunir todos esses municípios, e essa gestão será feita e escolhida de maneira independente por essa região, ela terá o planejamento dos recursos em caixa, dos recursos que virão, e aí planejar os gastos, as despesas necessárias para que se faça a implantação dos serviços com vistas à universalização. Secretário, em relação ao tratamento do esgoto, eu já fiz reportagens que tem aquela questão que o prefeito fala, mas a minha cidade aqui tratou, mas esse rio ele vem da represa X e lá não tratou, e aí passa pela outra cidade. Isso vai ajudar a resolver problemas como este? Essa é a lógica. A água ou os nossos recursos naturais, eles não respeitam divisas. Um rio nasce na cidade A, atravessa as cidades B, C, D e E e vai encontrar com outro rio ou vai desaguar na cidade E. É exatamente isso. Nós precisamos com que todos os municípios envolvidos possam trabalhar de uma maneira conjunta e sistêmica. Por isso que tem o subsídio cruzado. Para aqueles municípios que têm um maior volume de contribuintes, têm um maior adensamento, ou seja, há uma otimização nos gastos, os recursos que entram são mais compatíveis com as despesas, possam equilibrar todos esses custos com aqueles municípios de menor condição, com o subsídio cruzado, para que no município aonde nasceu a água, ele tenha condição de fazer todo o tratamento de esgoto para que ele não encaminhe esgoto ao rio, que ele mande todo o esgoto para o tratamento. E a cidade B, que recebe a água da cidade A, também receba uma água limpa e, da mesma forma, passe para a cidade ajusante, a cidade abaixo, também uma água limpa. É uma maneira de trabalharmos de forma conjunta. Da mesma forma que falamos do esgoto, Jeremias, também da água. A água da região metropolitana de São Paulo, muito dela está na represa dos reservatórios da Cantareira. A Cantareira é fora da região metropolitana. Então, a água é reservada no lugar A e abastece as cidades B, C, D e E. É um trabalho conjunto. A água não é de ninguém. Os recursos naturais não possuem dono. Todos nós somos os donos dela e ela é de todos nós. O que precisamos entender é que a somatória dos esforços, das obras, da execução e implantação dos sistemas será fundamental para que se garanta que água boa, tratada, chegue nas torneiras das casas e o esgoto também deixe de cair in natura nos córregos, seja coletado e encaminhado para tratamento, para que nenhuma cidade encaminhe poluição para outra ou receba poluição de outra. E que também a administração dos recursos hídricos seja feita de uma maneira equilibrada, para que não sobre em nenhum lugar e falte em outro.
Muito importante essa explicação, secretário. Então, município, o senhor já falou, mas é questão de municípios menores. Eu sempre dou um exemplo aqui, a região que eu conheço, Montemor, que é perto de Campinas, né? Agora está muito desenvolvida, acho que o senhor conhece também, mas às vezes tem um município que é pequeno, ele tem pouca condição. Aí tem Paulínia, que é um município, né, pujante, que tem uma refinaria grande, né? E aí, não só na questão do ambiente, consegue-se fazer compensações e pensar regionalmente. Eu vi que vocês também fizeram aí recentemente o ICMS ambiental, que é uma outra forma também de compensação. Esse é um olhar globalizado, secretário, porque a gente tem um foco mundial na questão do meio ambiente, né? Qual é a importância desse pensamento assim mais globalizado, regionalizado, para trazer soluções ambientais, inclusive economicamente, porque quando uma empresa vai investir, ela quer saber como é que está o meio ambiente. Hoje é muito importante isso, né? Hoje, sustentabilidade é igual a desenvolvimento. Nenhum fundo investidor, nenhuma empresa, ela investe em locais, em municípios, em estados em que não se tenha a garantia da sustentabilidade, não se tenha uma economia focada na proteção do meio ambiente. Isso é fundamental. Hoje, um município, um estado que preserva, conserva e tem política ambiental é um dos caminhos para se ter o desenvolvimento. E quando você falou da questão regional, Jeremias, eu vou fazer um exemplo macro que fica claro o quão é importante que se extrapole da questão local. Nessa semana, junto com o nosso governador João Dória, nós celebramos um convênio da Sabesp com a FAS, que é a Fundação Amazônia Sustentável. Através desse convênio, as pessoas poderão, de maneira espontânea, fazer doação utilizando a conta da água da Sabesp, que irá, através de um fundo, encaminhar os recursos para o Fundo da Amazônia Sustentável. Aí você me pergunta, mas o que São Paulo tem a ver com a Amazônia? Tudo, porque manter a qualidade da nossa floresta amazônica, preservar a nossa floresta amazônica, preservar todo aquele bioma e aquela natureza é fundamental para o regime de chuvas aqui da região centro-oeste e da região sudeste. Os famosos rios voadores ou o vapor amazônico que é formado, que depois ele concentra e é transformado em chuva na nossa região, depende de lá. Então, não adianta aqui também pensarmos isoladamente nos municípios, pensar cada um dos municípios. Nós temos que pensar de uma maneira regional. O meio ambiente, ele não respeita essas divisas. Então, a floresta, a unidade de conservação que está num determinado lugar, ela faz o bem para o ambiente, ela faz o sequestro de gás carbônico para todo o mundo. Então, a questão ambiental, a questão de saneamento tem que ser pensada de maneira global e de uma maneira em que, naqueles locais onde há as melhores condições financeiras, compensem naqueles que há menor condição financeira. Ou seja, estabelecendo-se a tarifa média, estabelecendo a tarifa justa, a tarifa social, a tarifa que remunere efetivamente esses serviços, respeitando toda a questão social, possamos ter a sustentabilidade econômico-financeira para fazer frente aos investimentos necessários. Não dá para se pensar isoladamente, dependemos um dos outros. Basta ver nessa crise hídrica que vivemos agora, que foi decretada pela ONS e pela ANA. A crise hídrica está na Bacia do Paraná, e a Bacia do Paraná envolve Minas, Mato Grosso, São Paulo e Paraná. Não dá também para se ter soluções isoladas. Precisamos desse intercâmbio, desse equilíbrio entre os locais de reservação, os locais de defluência mínima para garantia da vida dos rios e a maneira com que se possa manter o controle hídrico, mas compensando e equilibrando todos os estados. Não dá para se pensar nessas questões isoladamente. Temos que, sim, ver regionalmente e, no nosso caso, estadualmente, nas regiões estabelecidas
e aprovadas no PL 251, a quem parabenizo novamente pela condução, o nosso presidente Carlão Piatari, os nossos líderes, o Vinícius Camarinha e a Analice Fernandes. Agradeço imensamente, doutor Marcos Penido, secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, aliás, Marcos Penido, só, e pela participação aqui, sempre nos atualizando. Obrigado mais uma vez, secretário. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar sempre com você de temas tão importantes para a população de São Paulo. Conte sempre conosco, estamos sempre à disposição.